Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, central para a fé e para a vida da igreja, a teologia bíblica. Mas afinal, por que a doutrina, esse conjunto de ensinamentos, por que isso é tão, mas tão importante para a saúde de uma igreja? É isso que a gente vai tentar entender agora. Para começar, vamos pensar numa coisa que a gente vê todo dia. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, não é verdade? E é justamente essa nossa mania de dar pitaco em qualquer área que nos joga direto no centro da nossa conversa de hoje. Pensa só, no Brasil, o país do futebol, né? Em qualquer boteco, qualquer churrasco, todo mundo vira técnico da seleção. É ou não é? A gente analisa a jogada, escala o time, critica o treinador. No fundo, a gente se sente um pouco especialista no assunto, né? Mas a gente não para no futebol. Aí a coisa fica mais séria, porque fazemos o mesmo com a saúde. Fala a verdade, quem nunca sentiu uma dorzinha, correu para o Dr. Google e já saiu de lá com o diagnóstico pronto? É super comum, mas perigosíssimo. Então, se a gente dá pitaco no futebol, na saúde, por que seria diferente com a teologia? Pois é, não é diferente. Todo mundo parece ter a sua própria teologia. Pode ser a teologia de Star Wars, a do coach da internet, ou até aquela visão de que só o que é material existe. Tudo isso é um tipo de teologia. E aqui a gente chega no ponto central. A verdade é essa: todo mundo é teólogo. De um jeito ou de outro, a gente está sempre tentando entender o mundo, o nosso lugar nele. Só que, e esse é o grande problema, nem toda teologia é bíblica. E pior, nem toda teologia é saudável. Ok, então, qual é a saída para isso? Bom, é aí que entra a tal da teologia bíblica. Pensa nela como se fosse o padrão ouro. Sabe, uma fé forte, que não está baseada em achismos, mas na grande história que a própria Escritura nos conta. Olha que interessante. A teologia bíblica olha para a Bíblia não como um monte de historinhas separadas, tipo uma coletânea. Não, ela enxerga a Bíblia como uma história só, uma coisa única, toda conectada. É tipo uma grande saga com 4 atos. Começa com a criação, tudo perfeito. Depois vem a queda. Aí, o ato principal, a redenção. E, por fim, a consumação de tudo. Então, para resumir, o que seria a teologia bíblica? É basicamente a arte de ler a Bíblia, entendendo que ela é essa história única, que faz todo sentido e que tem um personagem central, Cristo. E o compromisso aqui é sério, é tirar o ensinamento de dentro da Bíblia e não tentar enfiar lá as nossas ideias ou o que a cultura está dizendo. A sacada é toda essa. Um bom teólogo não chega para a Bíblia e diz: se encaixe nas minhas ideias. Não, ele faz o contrário. É uma postura de humildade mesmo, de sentar na frente do texto e perguntar: ok, o que você tem para me ensinar? A diferença é gigantesca. Só que essa forma de enxergar a Bíblia bate de frente com um desafio enorme hoje em dia, que é essa ideia de desconstrução. Olha, muitas vezes isso começa até com uma boa intenção, de questionar coisas antigas. Mas o problema é que vira aquela história da criança que desmonta o brinquedo todo e depois não sabe mais como juntar as peças. Tem uma citação no texto que resume bem essa mentalidade. Ela diz que essas pessoas odeiam a exatidão, interpretando-a como força opressora. Preferem o diálogo sem compromisso com a verdade. Ou seja, a ideia de uma verdade exata, definitiva, soa como opressão. A preferência por um diálogo que nunca acaba, onde a verdade é sempre relativa. Olha só o contraste. De um lado, a gente tem a teologia bíblica, que está tentando construir uma visão de mundo completa, baseada na verdade revelada. Do outro, tem essa mentalidade de desconstrução, que faz o oposto. Ela desmonta as certezas, joga fora a exatidão, e o resultado, muitas vezes, é uma visão de mundo que já nem tem mais as raízes cristãs. E qual o resultado disso tudo? É inevitável. A mensagem do Evangelho acaba sendo diluída, fica aguada. Pensa bem, se tudo é relativo, se nada é certo, aquelas verdades que são a base da fé, elas perdem a força, perdem a clareza. Vira tudo uma névoa. Então isso nos traz de volta para uma solução bem prática. A gente precisa resgatar a ideia de que doutrina não é veneno, é remédio. Um remédio essencial para a saúde da igreja. É correr atrás daquilo que o apóstolo Paulo chamava de sã doutrina. Fala sério, quantas vezes a gente já não ouviu essa frase? Precisamos de menos doutrina e mais Jesus. E olha, soa bem, né? Parece uma coisa super espiritual, cheia de boa intenção. Só que, de acordo com o texto que a gente está usando como base, essa frase é um perigo. A grande ironia é essa: o próprio Jesus era um mestre de doutrina. Ele veio ao mundo como profeta, ou seja,
para ensinar a verdade de Deus. Para ele, não existia essa separação entre a sua pessoa e o que ele ensinava. Então, amar a Jesus significa também amar e levar a sério os ensinamentos dele. E o que significa essa tal de sã doutrina? A palavra sã vem de sadio, de saudável. Então, é um ensino que faz bem, que nutre. É um ensinamento confiável, fiel. É como se fosse o alimento de verdade, sabe? A comida nutritiva para a alma da igreja. O contrário daquele junk food teológico que só enche, mas não alimenta. E o material que a gente está analisando traz uma imagem muito forte para a gente pensar nisso. Ignorar as doutrinas da Bíblia, principalmente aquelas que são mais duras de engolir, é a mesma coisa que um doente que se recusa a tomar o remédio que vai salvar a vida dele só porque o gosto é ruim. É exatamente isso. Beleza? Então, caminhando para o final, como é que a gente reconhece uma igreja saudável? Uma igreja que se alimenta dessa sã doutrina? A resposta é, ela tem uma base, fundamentos, que, olha, são inegociáveis. Vamos dar uma olhada em alguns desses pilares. Primeiro, ela sabe e vive debaixo da soberania de Deus. Segundo, ela confessa e adora o Deus que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, ela não abre mão de que Jesus é 100% Deus e 100% homem, o único mediador. Quarto, ela anuncia que a salvação é um presente, pela graça, através da fé. E por último, ela ama a comunidade dos salvos com um amor que imita o amor de Deus. E o aviso final do texto é pesado, é direto ao ponto. Crescimento em detrimento da teologia bíblica é crescimento para a morte. Ou seja, uma igreja que cresce em número, mas que para isso joga a verdade pela janela, esse crescimento não é para a vida, é um crescimento para a morte. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Aquela teologia que a gente segue, que guia a nossa vida, a nossa igreja, ela está construindo, fortalecendo a fé em cima da palavra de Deus? Ou será que, de fininho, ela está diluindo essa fé, deixando tudo meio aguado, sem importância? A resposta para essa pergunta, bom, dela depende a saúde da igreja.